Imagina você estar quase finalizando a corrida e o seu companheiro confunde Fórmula 1 com skate e faz uma manobra dessas antes de finalizar a corrida? Ou imagina você estar correndo normalmente e uma mola quase te mata? Acho que pior que essas duas é só você ficando preso 28 segundos em chamas dentro de um carro de Fórmula 1. De vitórias épicas a largadas malucas, existem dias em que a Fórmula 1 parece desafiar as leis da lógica. Dias em que pilotos voam, carros desafiam o impossível e o mundo assiste sem piscar, algo que ninguém jamais imaginou ver. São momentos que não foram desenhados em estratégia alguma. Eles simplesmente aconteceram. Eles mudaram histórias, mudaram vidas e marcaram o esporte para sempre. Por isso hoje, eu vou mostrar para você os episódios que mesmo contado 1000 vezes, ainda parece mentira. Corridas vencidas sem pneus, acidentes que desafiaram a morte e momentos tão raros que se você tentasse recriá-los, provavelmente nenhum em 1 milhão daria certo. Olha o Frentzen, vem para fechar a volta, vem atrás da pole, olha o cronômetro, lá vem o Frentzen. Não acredito. Eu disse que seria impossível. Não é possível. Que roteiro nenhum poderia prever isso. Opa, Felipe Massa batendo aí. Deu uma escapada. É muito estranho. É muito estranho a forma com que ele passa, absolutamente reto. A informação que chega é que tem um objeto na pista. Tem um objeto na pista, uma espécie de uma porca. Encavalou na variante del retífilo. Uma imagem inédita. Uma imagem incrível. O Grande Prêmio da Inglaterra de 2020 estava sendo uma corrida tranquila para um campeão do mundo. Lewis estava liderando e parecia intocável, mas Silverstone tinha outros planos. Primeiro Valtteri Bottas, o companheiro de Lewis na Mercedes, sofre um estouro no pneu, que o joga da segunda para a 11ª posição. E pouco depois, Carlos Sainz também sente o mesmo drama e o paddock inteiro entra em alerta. A teoria era que tinha alguma coisa errada com os pneus, até que na última volta veio a confirmação. Hamilton sente o impacto. Seu pneu dianteiro esquerdo estoura de repente e o carro se torna praticamente incontrolável. Enquanto isso, Max Verstappen, que havia parado para colocar pneus novos, vinha voando atrás dele. E a diferença despencava. 30, 20, 10, 5 segundos. Ninguém sabia se Hamilton ia conseguir cruzar a linha. Mas ele conseguiu. Em câmera lenta, arrastando o carro com o braço forte de um campeão, Hamilton vence o Grande Prêmio da Inglaterra com apenas 3 pneus. Um momento em 1 milhão que ficou para a história da Fórmula 1. I think something happened to my left tire also. So Verstappen 30 seconds behind. 10 seconds to Verstappen. And 9 seconds to Verstappen. 7 seconds to Verstappen. Is that the last lap? That's it, mate. You've done it. British You've done Grand it. Prix victory for the most wins at home. It's Lewis Hamilton who takes the race. O mundo da Fórmula 1 já viu muita coisa inacreditável, mas no dia 25 de outubro de 1997 em Jerez de la Frontera, na Espanha, o que aconteceu foi simplesmente impossível de se repetir. A temporada estava pegando fogo. Michael Schumacher da Ferrari e Villeneuve da Williams duelavam ponto a ponto pelo título mundial. E a Espanha era o cenário perfeito para um confronto épico. A pista de Jerez estava quente, rápida, traiçoeira e cada milésimo de segundo parecia pesar como uma tonelada na luta pelo campeonato. No classificatório, os carros saíram dos boxes cuspindo fogo. A tensão era palpável. No paddock, na arquibancada, no rádio entre os engenheiros e pilotos, era a última classificação do ano. O verdadeiro tudo ou nada. Jacques Villeneuve foi o primeiro a dar o bote. Fez uma volta impecável e BUM! 1 minuto, 21 segundos e 72 milésimos. Mas então, Michael Schumacher, o maestro da velocidade, respondeu à altura. Ele cravou o mesmo tempo. 1 minuto, 21 segundos e 72 milésimos. O paddock congelou, o cronômetro parecia ter quebrado, era inacreditável. Mas para deixar o impossível ainda mais surreal, Frentzen, companheiro de Villeneuve na Williams, também completou sua volta voadora. E o tempo, piloto? 1 minuto, 21 segundos e 72 milésimos. 3 pilotos, 3 voltas, 3 tempos exatamente iguais, até o milésimo. 1 em 1 milhão, isso nunca aconteceu na história da Fórmula 1. Aí você vê que anda no limite, o Villeneuve balança o carro, usa toda a zebra, chega a colocar uma roda na terra, já deixando a encrenca para Michael Schumacher, que também está na pista.
Aí Villeneuve fechando a sua volta, 1:21.072. Você está torcendo para quem? Para Villeneuve ou para Schumacher? Olha como o Schumacher usa toda a pista e mais um pouco. Agora puxar à esquerda, uma freada forte, 3 mudanças de marcha. Corrige o carro, de carona com Schumacher. Aí vem ele para conquistar a pole provisória. Fecha o tempo Schumacher. Acaba em segundo com exatamente o mesmo tempo de Villeneuve. Olha o Frentzen, vem para fechar a volta. Vem atrás da pole. Olha o cronômetro. Lá vem o Frentzen. Não acredito. Eu disse que seria impossível. Que roteiro nenhum poderia prever isso. Villeneuve. 1:21.072. Schumacher. 1:21.072. Frentzen. 1:21.072. Os três absolutamente inédito. Outro classificatório que ficou para a história foi o do Grande Prêmio da Hungria de 2009. Mas não foi por causa de tempos iguais, e sim por uma mola. No final de uma das retas do circuito, uma peça de 800 gramas se soltou da Brown GP de Rubens Barrichello a mais de 250 km por hora. Era pequena e insignificante para um carro de Fórmula 1. Mas a velocidade a transformou num verdadeiro tiro de AK-47. Em frações de segundo, a mola voou e, como se tivesse um endereço marcado, acertou em encher o capacete de Felipe Massa, que vinha logo atrás. E o impacto fez Massa perder os sentidos antes mesmo de tocar o freio. Assim, seu carro seguiu reto sem controle, atravessando a caixa de brita e batendo violentamente contra a barreira de pneus. Por longos minutos, a Fórmula 1 segurou a respiração, tentando entender o que tinha acontecido. Enquanto isso, Massa era retirado do carro desacordado e levado às pressas para o hospital. O diagnóstico? Uma grave fratura no crânio, causada por uma mola. Um trauma que poderia ter lhe custado não apenas a carreira, mas a vida. Ele passou por uma cirurgia de emergência e, contra todas as probabilidades, Massa voltou. Voltou à vida como se nada tivesse acontecido. E ainda voltou a correr. Opa, Felipe Massa batendo aí. Deu uma escapada. É assessor de imprensa. Agora vem a imagem. É que ele vinha normal e passou absolutamente reto. É muito estranho. É muito estranho a forma com que ele passa absolutamente reto. A informação que chega é que tem um objeto na pista. Uma espécie de uma porca. Será que ele momentaneamente perdeu a consciência? Era um domingo ensolarado em Monza, o templo da velocidade. De um lado, Lewis Hamilton, o heptacampeão, o homem que redefinia a grandeza da Fórmula 1. Mas do outro, Max Verstappen, o jovem furioso, disposto a derrubar o rei a qualquer custo. O campeonato de 2021 estava fervendo. Cada ponta era uma guerra e cada curva uma batalha. Mas na saída dos boxes daquele grande prêmio italiano, Hamilton voltava para a pista e eis que surge Verstappen faminto e determinado a deixar Lewis para trás. Mas o inglês não iria deixar barato. Na freada da primeira chicane, os dois mundos colidiram. Max forçou por fora, Hamilton manteve a linha por dentro e num instante brutal, os carros se tocaram. A Red Bull de Max voou por cima da cabeça de Hamilton. O pneu traseiro do carro do holandês raspou no capacete do inglês, enquanto o halo, aquele arco protetor de titânio que tantos criticavam no começo, salvou a vida do heptacampeão. Hamilton saindo agora. Verstappen no oitavo, olha só, voltou no bolo. Ele vai tentar ficar à frente do Verstappen, Hamilton e Verstappen, os dois lado a lado de novo. Não tem espaço, opa, o acidente. Encavalou na variante del retífilo. Uma imagem inédita, uma imagem incrível. Já no dia 29 de novembro de 2020, o Grande Prêmio do Bahrein começava sob o calor incandescente do deserto. Parecia mais uma corrida qualquer, até que o destino resolveu escrever uma história inesquecível. Logo na primeira volta, Romain Grosjean, piloto da Haas, tentava ganhar posições no meio do pelotão, até que um simples movimento para a direita fez ele se tocar com o carro de Daniel Kvyat, e o que aconteceu depois foi uma cena que quem viu jamais esquecerá. O carro de Grosjean atravessou a pista como um míssil em plena velocidade, rasgando o guarda-reio como se fosse papel. O impacto foi de 53G e o carro simplesmente se partiu no meio. Por alguns segundos, um silêncio mortal tomou conta do mundo, mas Grosjean, coberto em chamas,
ele fez o impensável. Preso nos destroços com seu macacão começando a queimar, ele brigou contra o cinto, contra o volante, contra o fogo e 28 segundos depois, um tempo que pareceu uma eternidade, ele emergiu das chamas como um verdadeiro herói. Ele foi resgatado pela equipe médica com queimaduras nas mãos, mas vivo. E aquele dia foi o triunfo da coragem humana, o triunfo da segurança moderna na Fórmula 1, foi o triunfo da vontade de viver. And a big fire there as they exited out of turn 3, and that looks very nasty indeed, and unsurprisingly. Era o Grande Prêmio da Malásia, temporada de 2000 acontecer. Saindo de uma curva de alta velocidade, Petrov errou o ponto de freada, foi para fora da pista e o Renault de Petrov literalmente voou com as 4 rodas no ar. Já na última volta do Grande Prêmio da Itália de 1993, o jovem brasileiro Christian Fittipaldi e o seu companheiro de equipe Pierluigi Martini, ambos iam lado a lado, costurando o tráfego e disputando posição até o último metro, quando de repente, na aproximação para a linha de chegada, Martini deu uma leve cortada, tentando se reposicionar melhor. E foi aí que o impossível aconteceu. A roda dianteira de Fittipaldi tocou a roda traseira esquerda de Martini e o carro do brasileiro simplesmente decolou. O carro se ergueu como um míssil girando no ar, deu um backflip completo, uma volta de 360 graus e, como num passe de mágica, caiu de volta com as 4 rodas no chão. E o mais inacreditável, Christian acelerou e cruzou a linha de chegada como se nada tivesse acontecido. O Christian vai passando ali sem roda para receber a bandeirada. Olha só a capotagem do Christian, ele girou em cima do carro. Já no Grande Prêmio da Hungria de 2021, a corrida começou com o caos. O céu estava nublado, a pista molhada e o circo da Fórmula 1 pronto para um espetáculo. Logo na primeira curva, Valtteri Bottas errou o ponto de frenagem e acabou batendo em Lando Norris, que na sequência bateu em Max Verstappen e a tragédia foi feita. Era como se um dominó de milhões de dólares tivesse sido derrubado, e com o grid inteiro bagunçado e vários carros danificados, a corrida foi interrompida. Mas, e aí que vem o ponto de 1 em 1 milhão. A direção da prova decidiu relargar a corrida com uma nova largada parada, ou seja, todo mundo deveria se alinhar novamente no grid. Mas a pista tinha secado, e os pilotos, percebendo isso, tomaram uma decisão esperta. Eles entraram nos boxes no fim da volta de formação para trocar os pneus de chuva pelos pneus de pista seca. Todos menos um. Lewis Hamilton. O heptacampeão seguiu o protocolo, alinhou seu carro no grid de largada e ali estava ele, literalmente sozinho no grid, como se fosse o protagonista de um videogame bugado. A Fórmula 1 é feita de números, milésimos, estratégias, máquinas e regras. Mas o que realmente a torna mágica são os momentos que ninguém consegue prever. A vitória de Hamilton com 3 pneus, a largada mais solitária da história, o fogo, o susto e a superação de Romain Grosjean, ou até uma mola que quase tirou a vida de Massa. Esses momentos não estão nos livros de engenharia, estão na memória e na alma de quem assiste, porque no fim das contas a Fórmula 1 é isso, é o esporte onde a glória e o desastre andam lado a lado e às vezes no mesmo traçado. Então da próxima vez que você ir assistir uma corrida, lembre-se, você pode estar prestes a ver algo que só vai acontecer uma vez em 1 milhão. Mas agora eu quero saber de você, piloto, qual desses momentos você mais gostou? E qual ficou faltando? Comenta aí e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que assim você fica por dentro de todas as notícias e curiosidades sobre a Fórmula 1.